A minha missão hoje é bastante espinhosa, trazer para vocês a minha experiência de leitura de um dos livros mais aclamados de todos os tempos, que recebeu do Freud o título de o maior romance já escrito, Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Olá pessoal, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos, tanto quem já acompanha regularmente o canal, quanto quem está chegando agora. E para quem estiver conhecendo o canal por esse vídeo, eu espero que goste e te convido desde já para conhecer os outros vídeos já publicados. E se gostar, é claro, faça sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo do lançamento dos novos conteúdos em primeira mão, certo? E antes de deixar a minha opinião, eu preciso dizer que eu nem pretendia fazer vídeos sobre esse livro, porque já tem muita coisa sobre ele no YouTube. Eu não teria nada a acrescentar, Mas algumas pessoas disseram que estavam esperando o meu vídeo, então aqui está. Mas eu nem considero que será uma resenha, Apenas um compartilhamento mesmo da minha experiência. Eu já vinha planejando a leitura desse livro faz tempo, e ele acabou sendo uma das leituras mais demoradas que eu já fiz. Foi uma leitura conjunta, minha e da esposa. Nós começamos lá no início de julho e só terminamos agora. Eu já falei em outras ocasiões que é muito legal nós fazermos essas leituras conjuntas. O problema é que nem sempre os dois estão disponíveis para ler ao mesmo tempo, E isso acaba prejudicando o andamento. Outra questão foi que, quem acompanha o canal sabe disso, em agosto a minha esposa se acidentou, ficou acamada, e eu tive que adaptar toda a minha rotina, conciliando o trabalho, os afazeres domésticos e os cuidados com ela. Então eu fiquei totalmente sem tempo ou disposição. Então a leitura ficou ainda mais prejudicada, porque às vezes nós ficávamos dias e dias sem pegar no livro. E isso atrapalhou bastante, ainda mais em uma obra desse tipo, que requer mais atenção. Em resumo, eu acredito que a leitura desse livro não foi feita da melhor forma possível, e é claro que isso refletiu na minha avaliação. Esse livro aqui é o último dos grandes romances do Dostoiévski, que foi publicado em 1880, poucos meses antes da morte do autor, em 81, e é considerado por muitos estudiosos não só sua obra-prima, como uma grande síntese de todas as ideias que o Dostoiévski apresentou nos seus vários romances. É um grande apanhado de suas características mais fortes. Então nós temos aqui uma escrita bem direta, sem muitas descrições, monólogos imensos, personagens bem complicados psicologicamente, bastante idealistas, e é esse idealismo dos personagens que servirá principalmente como motivação para as suas decisões. A história é contada por um narrador anônimo que se coloca como uma pessoa que acompanhou de perto um terrível crime que aconteceu alguns anos atrás e que chocou não só a cidade, que nem é mencionada, não é especificada qual é, mas todo o país. E que foi motivado pelo relacionamento complicado entre os integrantes da família Karamazov. E aí nós somos apresentados ao Fyodor Karamazov, patriarca da família, que é um homem totalmente devasso, que enriqueceu graças ao dote das suas duas esposas, ambas falecidas, e que agora se dedica de corpo e alma à sua vida de excessos. O Fyodor teve 3 filhos legítimos e um bastardo, e foi um péssimo pai. Relegou a criação dos filhos a parentes e criados, e ainda por cima passou a mão em parte da herança do filho mais velho, o Dmitri, ou Mitya, fruto do primeiro casamento, que é bastante parecido com o pai. Ele é impulsivo, dramático, ciumento, é também dado a todo tipo de excessos, comida, bebida, jogo, mulheres, só que ele tem uma personalidade um pouco mais honrada que o pai. Enquanto o Fyodor é um crápula completo, é aquele personagem criado para ser odiado, o Mitya tem um pouco de consciência e em algumas situações ele consegue se arrepender do que faz. O Ivan, o segundo filho, é aquela pessoa intelectual, racional, ateu, mas um ateísmo um pouquinho diferente do que a gente imagina,
E por isso mesmo, né, ele é bastante atormentado por dilemas morais. E é a personagem mais complexa aqui do livro, ao meu ver. O terceiro filho, o Alexei, o famoso Alyosha, é o caçula, mais voltado para as questões espirituais. No início do livro, ele está morando em um mosteiro como discípulo do mestre Zósimo, que é um monge bastante idoso, tido como santo por grande parte da população e até mesmo dos demais religiosos, né? Mas que nem por isso deixa de ter seus desafetos e que será o protagonista de uma situação bastante marcante aqui no decorrer do livro, mesmo que ele, na ocasião, não esteja consciente disso, né? Só quem lê mesmo que vai entender do que eu estou falando. O Alyosha é o único que não julga o pai, embora não concorde com as suas atitudes. Ele é o conciliador da família, né? Aquele que está sempre tentando resolver os conflitos. E o que não falta aqui nesse livro é conflito. Aliás, a história toda dele é um grande conflito. E o quarto filho, o Smerdyakov, foi fruto de um abuso sofrido pela sua mãe, que era uma mulher com problemas mentais, que vagava pelas ruas, que nunca revelou quem era o pai da criança, mas foi ter o bebê no jardim da casa dos Karamazov, que não assumiu a paternidade, claro, mas também nunca negou. E a criança acabou crescendo ali na casa como serviçal, sempre ressentido por não ter o mesmo status dos irmãos. A questão é que ele é relegado aos bastidores, tido como um nada, ainda mais por ser epilético, mas ele, além de ser bastante esperto, inteligente e possuir um raciocínio afiadíssimo, é uma pessoa bastante ruim e maquiavélica. E para engrossar esse caldo explosivo, nós temos não apenas um, mas dois triângulos amorosos. O Dmitri está noivo da Katia, que é apaixonada por ele, mas por quem o Ivan também se apaixona. Já o Dmitri, apesar de noivo da Katia, se enrabicha pela Grushenka, que é uma mulher de fama e caráter bem duvidosos, que vive às custas de um velho rico, mas ainda pensa no seu primeiro amor, um soldado polonês que a abandonou, e por conta disso ela se compraz em humilhar os homens com jogos manipuladores. Só que o pai, o Fyodor, também resolve colocar mais lenha na fogueira e começa a cortejar a Grushenka, entrando então numa disputa amorosa com o filho. Em um dado momento acontece um assassinato e todas as evidências apontam para o Dmitri, o Mitya. Ele acaba sendo preso e a partir daí nós acompanhamos passo a passo todo o julgamento dele, nos mínimos detalhes, todos os argumentos da acusação e da defesa, todos os depoimentos, até o veredito final, quando vamos, enfim, saber se ele foi considerado culpado ou inocente. E, a grosso modo, pode até parecer que esse livro é um romance policial, ele até tem uma certa estrutura de romance policial, mas a verdadeira investigação que acontece aqui é psicológica. E é justamente aqui que a porca torce o rabo. O Dostoiévski é sabidamente um autor que se dedicava muito à construção psicológica e criou personagens memoráveis, nesse sentido. Então, muito mais importante aqui não é a consumação ou a investigação do crime, mas como cada um dos personagens vai lidar com o fato e os seus desdobramentos. E, curiosamente, apesar de ser um autor realista, considerado realista, a realidade do Dostoiévski é um pouco exagerada, até mesmo teatral em alguns momentos. Os personagens têm diálogos que são quase monólogos, porque às vezes duram páginas. E uma coisa que nos incomodou bastante nessa leitura foi a repetição totalmente desnecessária de certas falas. Às vezes usando repetidamente até as mesmas palavras, dando voltas e voltas para dizer a mesma coisa, quase sempre de uma forma bastante exaltada e até melodramática. Que em muitos momentos fica bem claro que essa repetição era pura encheção de linguiça. Ainda mais se nós levarmos em conta que o Dostoiévski ganhava por página escrita.
E isso, em vários momentos, acabou atrapalhando um pouco, porque como os diálogos são muito longos, às vezes com mudanças no tom da fala, no humor dos personagens, ou até alterações bruscas no assunto que eles estão falando, a leitura exige uma atenção maior e até mesmo voltar várias vezes no texto para entender direitinho o trecho ou quem é que está falando. E é claro que essa construção do texto do Dostoiévski é bastante complexa. Ele joga as ideias para que a gente reflita e tire nossas próprias conclusões. Ele não entrega nada pronto. E o que não falta aqui é material para reflexão, né? Várias questões são propostas aqui nessa obra, desde questões políticas, como o socialismo nascente, né, que aparece aqui na voz de um garoto de 14 anos, o Kolya, a moral social, o amor entre pais e filhos, que é muito bem representado por dois olhares totalmente opostos, né? O relacionamento complicado e odioso entre o Fyodor e os seus filhos e o relacionamento totalmente amoroso, quase sacrificial, entre o menino Ilyusha e seu pai. Mas a maior parte das discussões aqui do livro são questões existenciais ou religiosas. A mais famosa delas é sobre a existência ou não de Deus e as consequências decorrentes disso. Tanto que essa obra ficou famosa, né, pela questão: se Deus não existe, então tudo é permitido. Que, aliás, é uma frase que não está aqui no livro. Nos romances psicológicos, os autores criam uma obra com o objetivo de expor uma tese ou ideia. E no caso aqui dos irmãos Karamazov, várias ideias. E inserem essas teses ou ideias em uma história que mantenha o interesse do leitor. E isso não é uma tarefa fácil. Alguns fazem isso maravilhosamente, né? Como, por exemplo, o Umberto Eco, em O Nome da Rosa, a Marguerite Yourcenar, em Memórias de Adriano, ou o Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas. Porque, ao mesmo tempo que eles expõem suas ideias filosóficas ou religiosas, eles conseguem contar uma história que prende a nossa atenção. Mas esse não foi o caso aqui. O que importa nesse livro são as reflexões que o Dostoiévski quer provocar, e ele faz isso com excelência. Mas eu achei que ele deixou a desejar no desenvolvimento da trama. Eu não estou questionando a capacidade criativa ou a genialidade dele, né? Quem sou eu para isso? Mas se o meu propósito aqui é trazer para vocês a minha opinião, eu tenho que ser sincero. Então eu repito, as ideias colocadas por ele aqui são questionamentos importantíssimos que certamente serão discutidos para sempre. Os Irmãos Karamazov é realmente uma obra clássica na melhor definição da palavra. O desenvolvimento da trama é que não me agradou. Em muitos momentos durante a leitura eu senti a mesma coisa que quando eu li o Moby Dick. Que como as ideias e questionamentos estão inseridas na trama, a gente não consegue dissociar as duas coisas. E como a história não tem um grande desenvolvimento, a leitura acaba ficando bastante arrastada. E só para arrematar, eu gostaria de destacar aqui que esse livro tem um trecho que é uma das melhores coisas que eu já li na vida, que é o capítulo intitulado O Grande Inquisidor. É tão famoso que ele, por si só, é muitas vezes incluído em coletâneas de contos e já gerou inúmeras análises e discussões. É uma narrativa criada pelo irmão do meio, o Ivan, e contada ao caçula Alyosha, relatando o retorno de Jesus à Terra para verificar o andamento do seu trabalho, né? Como é que o seu legado de amor e paz está sendo administrado. Só que essa vinda acontece durante a Inquisição e justamente na Espanha, onde ela foi mais duramente aplicada. Logicamente, ele é preso, será executado novamente, porém à noite é visitado no cárcere pelo grande inquisidor, que diz a Jesus que sabe quem ele é, mas que está fazendo o necessário e o correto para a manutenção da fé, que só sob a opressão e o medo é que a humanidade pode ser controlada, e que o erro de Jesus foi confiar na capacidade do homem de se autoconscientizar do que é moralmente correto.
É uma narrativa longa, belíssima, de uma profundidade tal que só ela já merece várias e várias releituras, independentemente de se ler ou não o livro inteiro. Em resumo, Irmãos Karamazov é um livro riquíssimo de conteúdo, extremamente importante não só na história da literatura, como pelas reflexões que ele provoca. Mas ele precisa ser lido com bastante calma, com várias pausas, refletindo bastante sobre as colocações que ele traz. E eu reconheço que o momento e as condições em que eu fiz essa leitura não foram as mais adequadas. E isso certamente influiu na minha percepção da obra, né? Ou talvez eu é que não tenha a capacidade intelectual para entender uma obra dessa magnitude. Esse é um daqueles livros que tem que ser lido várias vezes na vida. Cada vez que for lido, a experiência e o entendimento serão diferentes. Então, embora a minha experiência com esse livro não tenha sido das melhores, eu recomendo sim a leitura dele, embora o meu favorito continue sendo o Crime e Castigo. Essa minha edição é da Martin Claret, existem outras edições no mercado. Na caixa de descrição eu deixo os links para a compra das várias edições na Amazon. E se você adquirir qualquer uma delas, ou qualquer outro item, nem precisa ser livros, utilizando um desses links, você estará auxiliando uma instituição de assistência social sem qualquer acréscimo no valor, porque eu repasso a minha comissão para a instituição. Então é muito importante a colaboração de vocês nesse sentido. Importante também é que antes de sair do vídeo, você deixe sua curtida e seus comentários, tanto sobre o vídeo quanto sobre a obra, tá bom? Muito obrigado por assistirem, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.